Olá! Vamos lá para mais um vídeo juntos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deixou de fazer algo que estava com vontade pela preocupação sobre o que as outras pessoas poderiam pensar sobre você? Ou ficou sem saber qual caminho seguir, com medo de ser julgado ou mal interpretado? Acho difícil que ninguém tenha passado por isso. Conviver com as pessoas e nos sentir parte dos nossos grupos, sejam de amigos, família, trabalho, é algo do humano e nos preocupamos com o que elas pensam. Sei que essa preocupação vai ter diferentes níveis e que, dependendo do quanto sentimos necessidade dessa aprovação do outro, mais ansiedade e preocupação podemos ter em relação à opinião das pessoas. E isso nos afeta diretamente em nossas relações e nas nossas próprias escolhas. Então, se isso é algo que você vive no seu dia a dia, continua comigo nesse vídeo. Vamos refletir juntos sobre essa temática. Meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga aqui no Espaço Viver. E o nosso tema hoje é sobre a preocupação em relação à opinião dos outros. Para isso, vamos refletir sobre tempos de redes sociais, por que eu me preocupo com a opinião dos outros e como lidar com a necessidade de agradar os outros. Vamos lá para a nossa primeira reflexão. Hoje, convivemos com redes sociais de vários tipos. Gravamos stories, publicamos nossas opiniões, fotos, vídeos. Dividimos o nosso dia a dia, as novidades, as tristezas, os desafios, partes que selecionamos e escolhemos compartilhar com um número às vezes incerto de pessoas. Parte das nossas relações estão acontecendo online e muitas vezes públicas, abertas, para quem quiser ver e comentar. Os elogios, assim como as críticas, estão a um clique de distância e, de certa forma, com uma forte presença em nossas vidas. Você geralmente atualiza a página logo depois de postar algo para ver quantas curtidas já recebeu ou quantas pessoas visualizaram? Isso me faz pensar na nossa busca por aceitação, que é algo que mobiliza as pessoas. Afinal, quem não quer ser compreendido, receber apoio e não ser julgado, né? E eu vou deixar um vídeo do nosso canal que fala mais sobre isso. Talvez você se identifique com a sensação de dualidade, a vontade de ser livre para se expressar e a preocupação com o que os outros possam pensar sobre você. Ficamos muitas vezes no meio desse duelo sem saber qual lado dar voz. Quando às vezes não temos noção ou acesso sobre a opinião do outro, também é possível se sentir perdido quanto a você mesmo, como se perdesse o parâmetro para suas escolhas. A era digital traz um contexto em que estamos construindo novas formas de se relacionar com as redes sociais, com a presença das redes sociais. Mas a preocupação com a opinião dos outros não é algo só de hoje, e para isso, vamos tentar compreender juntos, no nosso segundo ponto, por que eu me preocupo com a opinião dos outros. Você já parou para pensar o que mais te incomoda nisso? Se é a necessidade de aprovação, ou não querer desagradar o outro, ou a preocupação que todos concordem com a sua opinião? Por que uma opinião contrária pode gerar incômodo? Trazendo essas inquietações, me arrisco a dizer que boa parte da preocupação em relação à opinião dos outros se dá quando nós colocamos valores pessoais a elas. E eu vou explicar. Quando alguém faz uma crítica negativa, pode surtir um sentimento de vergonha, de se sentir com menos valor por ter feito algo que gerou essa crítica. Algo considerado errado por alguém, por exemplo. Ao contrário, também funciona, Se alguém elogia, a sensação pode ser de que somos bons, a ponto de irmos para um outro extremo, com uma sensação de superioridade, de se sentir melhor do que a outra pessoa que não conseguiu ser tão bom quanto você naquilo. Geralmente nem percebemos essas sensações com muita clareza. Então, às vezes, podemos nos sentir lá em cima ou lá embaixo, sujeitos a essa aprovação externa. E assim, também colocamos o outro nesse lugar de estima ou julgamento perante os nossos olhos. A vida assim é muito angustiante e cheia de altos e baixos. Esses são apenas exemplos para se pensar nos tipos de sensações que podem surgir quando agregamos o valor pessoal aos comportamentos e à opinião externa. Porque nesses dois casos, a sensação de valor está relacionada com os conceitos, com os acontecimentos. Está no externo, mas você é muito mais do que isso. A opinião do que o outro faz sobre você tem mais a ver com o que despertou nele ao estar em relação contigo. Perceba que ela não necessariamente fala sobre você e que, nesse sentido, não é o outro também que te faz sentir coisas boas ou ruins, mas o que você percebe desse encontro. Então, os efeitos sobre a opinião dos outros e sobre nós vêm dos significados que estamos dando para tudo isso. Fez sentido? O que eu quero dizer é que temos uma postura ativa e responsável sobre as nossas relações. Tendemos a achar que estamos sujeitos ao outro e não percebemos que temos escolhas,
que somos responsáveis pelas nossas decisões e que, mesmo preocupado com a opinião do outro, a gente às vezes também não está enxergando ele da forma que ele é. E que nós também representamos o outro para ele. Estamos o tempo todo em relação com alguém e isso desperta em você e no outro sensações de todos os tipos. E é por meio das relações que nós crescemos, nos desenvolvemos. Não podemos esquecer disso. A troca com o outro é positiva quando usamos para agregar informações e conhecimento sobre nós, sobre o outro, sobre as nossas relações. Assim é possível separar o que é seu, o que é do outro e passar a interagir pelo que a relação promove e não pelo que está dependente dela. Por exemplo, adoramos saber a sua opinião sobre os nossos vídeos, porque a ideia aqui é construir conteúdos que permitam uma troca e que façam sentido para vocês e para nós. Se esse assunto estiver fazendo sentido para ti, aproveita, curte esse vídeo, comenta e se inscreva no nosso canal. Bom, e por que será que eu me preocupo com a opinião dos outros? A psicologia possui diversas formas de olhar para as relações e processos humanos. E eu gosto de pontuar isso porque tem diferentes enfoques quanto a essa temática. O embasamento que estamos aqui é na abordagem centrada na pessoa. E isso quer dizer que a nossa reflexão, ela vai partir dos significados que damos às experiências que vivemos. É por meio do que vivemos que compreendemos quem nós somos no mundo. Saber que somos pessoas dignas é essencial para o ser humano e para o nosso desenvolvimento como pessoa. O foco aqui é o reconhecimento da nossa busca pelo crescimento. Ter a nossa dignidade reconhecida e saber que somos fonte de afeto é uma base muito importante para a construção da nossa personalidade. Essa necessidade de consideração positiva existe em todos nós, desde a infância. Esse entorno amoroso vai dar a segurança necessária para a criança ir se desenvolvendo. E é por meio das relações de cuidado que ela vai criando confiança no seu valor pessoal, quando nessas relações existe a garantia dessa consideração positiva. Com o tempo, a criança começa a ter noção da existência das outras pessoas além dela mesma e do jeito que essas pessoas têm na relação com ela. Com isso, a referência externa das pessoas que cuidam dela começa a ter um significado muito importante para a criança. E isso faz parte do desenvolvimento dela. E essa compreensão do outro é essencial para o crescimento, porque precisamos enxergar o outro para interagir de maneira respeitosa com ele também. A criança, assim como o adulto, não tem controle sobre o que sente ou sobre as suas sensações. E no caso da criança, ela ainda está aprendendo a lidar com tudo isso. Inclusive, tem sentimentos que até para o adulto é difícil de lidar. Perceba que é importante ajudar a criança a entender limites, o que está acontecendo, mas a dificuldade está quando, junto com isso, acabamos muitas vezes trazendo a sensação de que quando ela faz algo errado é feio, é mal educado, e ela acaba sentindo menos digna de amor. Isso parte de um olhar de uma avaliação condicional, em que a estima pela criança fica vinculada de acordo com o que ela faz e não por ela ser quem ela é. Então a questão é que nessas horas a criança, ao invés de perceber o seu movimento, de entender o que está sentindo, se sente mal por ele existir e assim vai buscando se distanciar desses sentimentos difíceis, acabando por ignorar as suas sensações que não são bem vistas, na tentativa de ficar com o significado externo daquele que foi dado pelo outro sobre a experiência, para não desagradar aquela pessoa que é tão importante para ela e por receio de perder a sua estima. Sabemos o quanto é difícil construir diálogo e se comunicar com as pessoas, com os filhos, por exemplo, e por isso eu vou deixar um blog que fala um pouquinho sobre essa temática aqui para você também. Em diferentes níveis, todos nós já passamos por isso. É difícil não trazer nossos juízos de valores para as relações. Conforme vamos crescendo, vamos introjetando essas ideias como parâmetros pessoais, uns mais e outros menos. E assim, quanto mais associamos nosso valor pessoal ao que fazemos, acabamos tendo uma referência, como referência ao externo, por ter se distanciado dos nossos significados. Perceba que isso é uma via de mão dupla, porque também associamos o valor do outro a referências externas. Então passamos a viver nossas experiências e dar significados que nem sempre parte do que representam para nós, mas desses conceitos e formas que aprendemos. E acabamos assim não nos embasando na nossa experiência. Se não aprendemos a fazer essa virada de olhar para o significado das próprias experiências, ao longo do tempo vamos nos conhecendo menos. Vamos tendo atitudes e formas de agir contrárias ao que a gente está sentindo e começa a ter um sofrimento emocional. É dentro desse conflito que vai aumentando também a preocupação em relação à opinião do outro. Agora, eu não estou falando que não devemos considerar o outro, viu? O problema está quando não fazemos essa reflexão sobre o que surge das nossas relações. Mas a troca com as pessoas é essencial para o desenvolvimento e ela é muito rica e agrega conhecimentos importantes
sobre como nos relacionamos com elas. Mas e agora? Como lidar com tudo isso? Reconhecer esse movimento humano já é uma forma de começar a trazer a percepção desse contexto e tentar se aproximar das suas sensações, tentando voltar a reflexão para si mesmo, para tentar encontrar o que é seu dessa vivência. Diferenciar também do que é do outro. Reconhecer os seus sentimentos, os seus valores e entender as suas próprias crenças, isso pode te ajudar a tomar decisões mais conscientes. Outra dica que pode ajudar é observar os seus pensamentos e sentimentos em relação à opinião do outro. Tentar compreender o efeito que a opinião do outro te desperta. E assim também é possível tentar ser mais acolhedor contigo mesmo e com o teu jeito. Tenta não julgar a si mesmo por sentir essas coisas. Quanto mais conhecemos o nosso jeito, o nosso gosto, menos peso vamos dando aos julgamentos. É uma forma de praticar a sua consideração por si mesmo. Seja gentil consigo mesmo e aprenda a se perdoar por esses seus erros. Eles vão acontecer. A aceitação de si pode ajudar a reduzir a necessidade de aprovação dos outros e, inclusive, ser mais receptivo e compreensivo com o outro também. Se a preocupação com a opinião dos outros estiver te afetando significativamente, sua vida e o seu bem-estar, pode ser importante procurar ajuda profissional de um psicólogo. Foi um prazer estar aqui com vocês e, para quem ficou até o final, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço!